Olá, amigos. Aqui é Alan Frutuoso e a direita, né, os conservadores em geral, por muito tempo aí ficaram fora do debate político, fora do jogo político e agora nós estamos a todo vapor, né, todo mundo se interessando por política, todo mundo cobrando os seus governantes, deputados, mesmo que às vezes essas cobranças não resultem em algo favorável para a população, né, a gente está ali sempre em cima, mas eu queria abordar um tema que é o seguinte. A mudança na sociedade para valer, né, ela não virá através do meio político. Tá? Vamos supor que hoje, a gente, por um milagre, né, não tem problema em urna, não tem problema do processo eleitoral, tá tudo uma beleza, a gente consiga um milagre e eleja 90% do nosso Congresso com conservadores, mas conservadores para valer mesmo, não esses caroneiros, né, não Alexandre Frotas da vida. Não, vamos supor que a gente ache esse monte de conservador aí e coloque lá 90% do Congresso de direita para valer, alinhado com os anseios da população. Vai mudar o país? Não vai. Não vai. E eu te digo por que não vai. Porque a dominação da esquerda, ela vai muito além do jogo político. O jogo político, ele só corrobora o que já foi construído, né, dentro do campo cultural, dentro dos alicerces da nossa sociedade. Então, se a direita ela quer ganhar, se os conservadores querem ter voz, não adianta, né, não será através de um milagre como esse aqui, absurdo, que a gente nem tem essa quantidade toda de conservadores para poder nos representar no Congresso, mesmo que isso fosse possível, né, e mesmo que eles começassem a fazer leis que favorecessem os valores conservadores, isso não resolveria o problema. Porque o que vai pautar a sociedade é o campo cultural. O homem comum, o homem que não está nem aí para a política, né, que só pensa na eleição em 4 anos, e não adianta que sempre vai ter essa parcela da sociedade. É impossível ter uma sociedade completamente ligada em política. Então, vai ter sempre essa parcela que está interessada no futebol final de semana, fazer um churrasquinho, assistir a Fazenda, o cara quer ver a novela da Globo ou a novela da Record, vai assistir um filme de super-herói. Esse é o cidadão médio, esse é o cidadão normal, padrão da sociedade. E aí é que a esquerda ganha, né? Porque ela domina esses caras, não é através do campo político, né? O campo político a gente vai lá, quebra o pau com a esquerda, um brigando com o outro, mas eles vão incutindo ali na cabeça dessas pessoas valores completamente corrosivos à sociedade. Pega, por exemplo, as próprias novelas da Globo. Né? Elas fizeram isso por muitos anos. Pautas como LGBT, entre outras pautas progressistas, foram usadas dentro do seu campo cinematográfico, da dramaturgia ali da TV Globo, assim como o cinema nacional, então nem se fala, mas o cinema nacional não tem muita credibilidade. Quando você parte, por exemplo, do cinema de Hollywood, que ainda há ali, mesmo com Hollywood com uma dominação esquerdista tremenda, você ainda consegue encontrar alguns filmes com alguns valores ali positivos, conservadores, você vê que a grande maioria hoje em dia é lacração, lacração, é sempre a pauta, a agenda do politicamente incorreto. O Oscar, né, virou ali uma verdadeira premiação política, e tudo isso acaba pegando aquele sujeito que tá lá na ponta, que não tá nem aí pra política, mas o cara gosta de um filme tal, o cara gosta de ouvir a música tal, né, e ali ele vai pegando esses valores, esses detalhes que vão fazendo a lavagem cerebral na cabeça dele. Isso não é do dia para a noite. Daqui a 10 anos, a sociedade vai mudando e cada vez vai avançando mais com as agendas. É a tática gramsciana, né? E o Antônio Gramsci dizia justamente que você tinha que transformar o cara ali em comunista sem ele saber. Essa é a grande jogada, essa é a grande revolução que os atuais comunistas fazem no mundo. Né? Não é mais através das armas, é através do meio cultural. Então como é que a gente pode resolver isso? É começar a fazer obras, obviamente serão ali, serão uma espécie de Bolsonaro, quando o Bolsonaro estava sozinho lá no Congresso, lembra aquelas fotos dele sozinho? Então, será dessa forma também, só que no campo cultural. É necessário ter um filme de cinema, mas não um filme de cinema que seja um documentário, que seja um filme exclusivamente com tema político.
Aí é que tá a jogada. Você tem que fazer um filme, um romance que seja qualquer, e dentro do romance você começa a colocar valores conservadores ali no meio. É aí que tá o grande X da questão. É você pegar um cantor, fazer uma música ali, que ali na música ela enalteça valores conservadores, né? Tratar bem a mulher, tratar bem a família. E você vai colocando sutilezas, né, dentro do dia a dia, da vida cultural. Você fazer um livro, tem vários livros aí de política, livros para formação, para a pessoa entender o contexto político. Só que é importante também fazer um romance. Faz um romance lá e dentro do romance você coloca, né, os valores. É assim que tem que ser feito. Os Estados Unidos ele faz isso muito bem, inclusive quando se fala de questão de valores da soberania nacional, patriotismo. Os filmes de western, os velhos oestes, né, faziam isso com perfeição na década de 70 e 60. E eles, o que eles faziam com aquilo ali? Eles pegavam uma história que geralmente era vingança, né? Velho Oeste é sempre vingança. Então tem lá o mocinho, o bandido, tem todo um contexto ali na história, o bandido querendo oprimir a cidade e ali o cara vai resolver tudo no final, um duelo e tudo mais. Só que dentro de todo aquele enredo ali, que tem, né, a história principal, você vai colocando valores, como por exemplo os pioneiros que foram desbravar o Velho Oeste, você valoriza, né, esse sentimento dos pioneiros ali nos Estados Unidos, a dificuldade, como era a vida, como foi difícil, né, eles conquistarem aquele território, como foi difícil a vida com convívio com os índios, e como isso chegou a um consenso. Então, ali, tudo isso é transmitido, o cara visualiza aquilo na tela e aceita. Ele vai pegando os valores históricos ali, até um pouco distorcidos, como o próprio Bang Bang, que não tinha esse Bang Bang todo no Velho Oeste, era mais para vender filme mesmo, mas você tem esses detalhes que são muito importantes. Filmes sobre a Segunda Guerra, então, nem se fala. Os Estados Unidos faz isso com perfeição, sempre mostrando o lado americano na luta contra a tirania. A gente não tem um filme mostrando, um filme decente, mostrando os heróis brasileiros na FEB, na Força Expedicionária Brasileira na Itália. Isso você poderia fazer filmes, aí que tá, não tem que fazer um documentário do herói que foi... Não, você faz um filme vendável, cheio de explosão, tiroteio, faz um negócio legal que o cara vai querer assistir, um filme de ação. E ali você coloca esses valores, né, como foi difícil desbravar, lutar, os brasileiros foram ali mesmo sem conhecer aquele terreno hostil e logo se mostraram verdadeiros combatentes. Você mostrar as conquistas, por exemplo, um filme aí sobre a expulsão dos holandeses aqui do Brasil. Gente, dá para fazer isso, mas de maneira vendável, algo que o cara que não é ligado em política vá assistir. E ali, essa história principal acaba virando um pano de fundo. E o cara vai absorvendo e vai descobrindo a história. Que é um exemplo clássico disso, Pearl Harbor, o filme Pearl Harbor, né? É um romance. É um romance do cara que vai pra guerra, ela vai e fica com o melhor amigo do cara. Ok, mas dentro, a roupagem do filme é todo sobre o ataque de Pearl Harbor e a legitimidade da ação dos Estados Unidos contra o Japão. Dentro de todo aquele contexto, a pessoa, a mulher que gosta de um romance, né, o cara que quer levar a namorada no cinema, vai lá e vai estar absorvendo esse conteúdo. É isso que precisa ser feito a partir de agora. Começar a resgatar os nossos valores, resgatar a nossa história. O povo brasileiro não conhece, não se vangloria da sua dificuldade da conquista, né, que foi conquistar o território brasileiro. O Brasil estava dominando aqui esse território desde já tinha brasileiros, já tinha os mamelucos, que eram os brancos com os índios, né? Já em 1555, a gente já tinha o que a gente pode chamar de brasileiro nato aqui no Brasil, que ajudou a expulsar os franceses, né, da ilha de Villegagnon, os franceses que tentaram colonizar o Rio de Janeiro com a França Antártica. Então, tudo isso foi feito por brasileiros, é a nossa história. Isso tudo nos faz entender um pouquinho da nossa história. Então você pode colocar um romance, um filme de ação, um filme de herói e colocar uma roupagem para trazer esse cara que não é ligado em política para
dentro dos valores. O cara passa a não sentir vergonha da história dele. Porque hoje em dia, quando ele vai no cinema, ele vai ver Marighella, né? Então, quando o cara vai olhar Marighella, ele fica com vergonha. Ele vai, isso não é história do meu país, eu não quero saber disso. E, na verdade, a gente tem muita história para contar. E a história tem que ser contada de um jeito vendável. Não adianta querer passar um documentário para o cara que não está nem aí para a política. Quando a direita começar, né, obviamente isso é uma dificuldade enorme, orçamento, conseguir patrocínio, mas terão guerreiros aí nesse campo cultural que surgirão, tenho certeza, e esses poucos já podem criar um movimento dentro do teatro, dentro do cinema, da literatura e assim por diante, para podermos realmente vencer a batalha cultural. A partir do momento em que a sociedade tem entendimento dos seus valores, fica muito mais fácil cobrar alguma coisa lá em Brasília. Brasília é apenas um pequeno detalhe diante de todo esse contexto de dominação esquerdista que temos aqui no Brasil. Tá bom? Aqui foi Alan Frutuoso. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.